pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Para nós conversarmos sobre alguns exercícios hoje, durante a semana vocês fizeram a revisão aí do capítulo 16 e 17, né, que é o início aí do nosso segundo bimestre, tá? Essa revisão que vocês fizeram, eu também trago algumas coisas, né, aqui no slide hoje e algumas questões que foram selecionadas daqui, galerinha, ó, do livro de atividades de vocês, tá? Então, os exercícios que estão aqui hoje foi retirado, selecionado lá do seu livro de atividades e não aqui do seu material, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com o livro de atividades. Então, vem comigo, vamos conversar aí, falar um pouquinho mais de revisão, de exercício, tá? Para esse assunto ficar bem entendido por vocês, né? Que vocês possam fazer as anotações devidas, tá? Façam um resumo, que é bem interessante, né? Para você deixar esse registro aí no seu caderno para sempre estar estudando. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho mais aí de revisão e exercícios. Olha só, pessoal, vamos relembrar, tá? Campo e cidade. Bem simples aí a diferenciação, né? Coloquei como conceituações, tá? O espaço urbano para o IBGE é toda a área das cidades, as sedes municipais, tá? Então, olha só, a situação rural, isso é a cidade, a situação rural abrange toda a área situada fora desses limites, tá? Então, eu tenho aqui a situação urbana, áreas correspondentes às cidades, sedes municipais, as vilas, sedes distritais ou as áreas urbanas isoladas. Já aqui a rural, tá? Ela não tem toda essa área aí, né? A mesma área do espaço urbano. Portanto, no espaço rural, eu vou ter atividades do setor primário. Professora, esqueci o que era o setor primário, já coloquei aqui para você, ó. Os 3 setores da economia: setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, secundário, as indústrias e o comércio, serviços, o terciário, comércio e serviços, tá bom? Então, a situação, a área rural, ela vai trabalhar com atividades do setor primário. Não pode esquecer isso, tá? Hoje o setor primário aqui no Brasil, ele tem uma boa participação, mais de 20% do PIB, né? Um dado que tem até no material de vocês aí de 2014. É bem importante, então, sempre situar essa questão agrária com o tipo, né, com o setor primário, que é o que domina todo os espaços agrários do Brasil. Quem trabalha, então, é o setor primário da economia. Eu continuei aqui, pessoal, falar dessa relação entre espaço rural e urbano, né? A cidade e o campo sempre interagiram, já vamos começar assim, né? Durante muito tempo, o campo concentrou o principal espaço de produção da sociedade e a maior parte da população mundial habitava as zonas rurais. Aí, com esse advento aqui, né, com esse evento, tá, a Revolução Industrial, nós vamos começar a mudar, né? Parte dessa população sai do campo, essa população vai para a cidade começa a criar toda uma diversificação urbanística, ter mais infraestrutura, gerar emprego, tá? E a população desloca-se, tá? Então, o que acontece hoje? Ainda existe essa relação do espaço rural e o urbano, porque um planta, né? O campo planta para a cidade comer, e a cidade produz lá o que o campo vai precisar, vai utilizar. Então, existe, né? São esses espaços aí, ó, que acabam sendo entrelaçados, apesar de ser tão diferente, tá? Um vai trabalhar lá com o setor secundário, terciário, outro com o setor primário, tá? Coloquei aqui só porque eu gostaria que vocês lembrassem, né, antes de nós resolvermos as questões, sobre esses temas aqui. Aí, pessoal, vai aparecer uma questão aqui, ó, questão número 3. Lembra que é lá do seu caderno, do seu caderno de atividade. Olha só, a questão número 3 tem um texto, tá? Falando aí sobre a biotecnologia, e até dou uma dica para vocês, pessoal, pesquisar sobre biotecnologia. A biotecnologia hoje trabalha com a agricultura 4.0, a evolução da agricultura, né? O uso de drones na agricultura, manejo constante do solo,
eles já chamam hoje de agricultura 4.0. Então, a relação entre campo e cidade pode ser estabelecida por meio de múltiplas ligações. Estávamos acabando de falar aí, né? São espaços tão diferentes, mas acabam se complementando. Leia o texto a seguir e justifique a relação de interdependência entre campo e cidade. Aí vai ter um texto falando, né, sobre todo o desenvolvimento na indústria farmacêutica em relação à biotecnologia. Então, eu coloquei aqui, eu deixei até uma questão padrão para vocês entenderem, pessoal, uma resposta, desculpa, padrão, para vocês entenderem, tá? Que realmente um vai depender do outro. Por exemplo, a interdependência entre campo e cidade se dá de muitas formas, seja pelo fato de que a cidade não produz os alimentos necessários, ele deu um exemplo aqui, né, como óleo da soja cultivada no campo, seja pelo fato de que muitas pesquisas são desenvolvidas por profissionais formados em universidades. Onde que está essa universidade? Na cidade, tá? Então, são espaços que se comunicam, sim, de certa forma. Ok, pessoal? Eu vou deixar essa resposta padrão aqui para vocês analisarem, para vocês fazerem as anotações aí no caderno de vocês, ok? Agora, só para nós entendermos e entrarmos mesmo nos espaços agrários, tá? Pessoal, vale lembrar, isso aqui já foi trabalhado na revisão, né, com o professor, mas vamos voltar aqui, ó, agricultura intensiva e extensiva, tá? Lembra que toda atividade agrícola, ela é classificada por vários aspectos, rendimento, finalidade, técnica e sistema, tá? A agricultura, ela vai se classificar em intensiva e extensiva. Intensiva, lembra do agronegócio, alta tecnologia, alta produção. Extensiva, lembra da agricultura familiar, tá? Baixa produção, baixa mecanização. Tá bom, pessoal? Isso aqui é bem interessante, tá? Vale a pena vocês anotarem aí para não esquecer. E aí está a questão número 7, que diz assim, ó, embora o conceito de agricultura intensiva e extensiva envolva algumas variações, determinados aspectos das práticas agropecuárias são muito evidentes. Classifique e defina as imagens a seguir como práticas de agricultura intensiva ou extensiva, tá? Então, ele quer aqui, ó, que você fale o que é essa imagem 1, o que é a imagem 2, tá? Então, a imagem 1, pessoal, é claro, né? Agricultura intensiva, essa alta tecnologia, essa alta produção. Eu estou vendo os latifúndios, que são grandes extensões de terras, tá? É o agronegócio, né? Tá aqui o agronegócio. Geralmente vai atender às necessidades do mercado externo, atende também, claro, que o mercado interno, mas o mercado externo é uma das prioridades. Já a imagem 2, uma agricultura extensiva, está ali a própria pessoa ali com a enxada trabalhando, eu não estou vendo trator, eu não estou vendo grandes extensões de terras, consequentemente isso aí é um minifúndio, né, e não vai obter grande produção, tá? Então nós falamos que são ferramentas rudimentares, tá? Sem acesso a essa alta tecnologia que faz parte, que incorpora o campo hoje, como eu falei há pouco para vocês, a agricultura 4.0, ela é bem classificada como agricultura intensiva. Tá bom, pessoal? Então, bem visível aqui essa diferença, tá? Uma com uma alta tecnologia, uma grande extensão de terra, alta produtividade, atende inclusive um mercado externo, tá? E a outra aqui mais relacionada à sobrevivência mesmo, tá bom? Questão bem interessante também. Uma outra questão, pessoal, aqui ó, que vai colocar para vocês o mapinha e vai falar sobre o uso de transgênicos, que são sementes modificadas geneticamente. Tá uma polêmica muito grande, vocês viram isso durante as aulas, quando se fala de transgênico, né? Faz mal, faz bem, o que acontece com o organismo, tá? A ciência já nos diz que causa, sim, muitos males a nós, né? Mas são sementes que, por causa da nossa produção agrária, por uma necessidade, nós não temos como voltar lá, né, e alimentar o mundo inteiro com semente crioula. Bom seria, né, se nós fizéssemos aí o mundo inteiro uma agricultura orgânica, extremamente saudável, mas infelizmente nós não temos mais essa condição.
Então, analisa bem esse mapa e vamos para a pergunta. Agora, considerando os tipos de cultivos transgênicos praticados no planeta, é possível concluir que, já vou passar a resposta aqui para você, tá? Nessa questão aqui, ó, a letra E é a resposta correta, os praticantes desse tipo de agricultura são muito capitalizados. Ou seja, o uso de sementes selecionadas, sementes transgênicas, tá? São daqueles grandes latifundiários lá no agronegócio, tá? O pequeno agricultor, ele usa, né, mais a semente crioula, tá bom? E ele sabe que ali ele não vai obter também um grande rendimento, uma alta produção. Então, isso aqui está mais focado no agronegócio, tá? As outras alternativas aqui, ó, por exemplo, pessoal, vocês façam uma boa análise, uma boa leitura aqui. A letra C, a vantagem dos transgênicos é que as áreas de plantio não são grandes, o que garante uma razoável preservação das coberturas vegetais naturais. Não, pessoal, são latifúndios, grandes extensões, não preserva, infelizmente, cobertura vegetal natural nenhuma, tá bom? A D, a maior extensão ocupada com esse tipo de plantio se dá com cultivos destinados à produção de energia. Não, é comida mesmo, pessoal. É milho, é trigo, é soja, tá? Não é para matriz energética, não, tá bom? Então, assim, ó, é uma polêmica quando se fala de transgênico. Inclusive, no seu material didático tem textos falando bastante sobre isso. Vale a pena uma leitura. Tem mais uma questão aqui, pessoal, que vai falar sobre agricultura de subsistência ou itinerante. No seu material, ele separa a subsistência itinerante, tá? Ele coloca itinerante aqui como roça tropical. Mas vamos analisar essa questão sobre agricultura de subsistência ou itinerante, assinale a alternativa ou as alternativas corretas. 01. Envolve grandes contingentes de mão de obra temporária, de boias frias. Ó, ele quer agricultura de subsistência ou itinerante. Vale a pena voltar lá e rever os tipos de agricultura. 02. Como dispensa o uso de maquinário pesado, favorece a conservação da estrutura e dos minerais do solo. 4. Utiliza técnicas rudimentares simples. 8. Utiliza adubos orgânicos e é intensiva em mão de obra. Por esses motivos, a produtividade é elevada. 16. Ocupa preferencialmente grandes propriedades rurais, latifúndios improdutivos e zonas de ocupação pioneira. 32. Atende ao consumo alimentar dos próprios agricultores ou ao comércio urbano local e ainda é comum em países africanos, em certas regiões do sul e do sudeste asiáticos e da América Latina. Vamos à resposta dessa questão aqui, ó, muito bem elaborada também. Fica aqui, pessoal, a 04 e a 32, tá? Olha só, se é agricultura de subsistência, não envolve grande contingente de mão de obra, pessoal, tá? Porque a produção é baixa, é pequena produção, tá? Como dispensa o uso de maquinário pesado, favorece a conservação da estrutura e dos minerais do solo, tá? Não, mesmo assim, utiliza-se esse solo, planta-se, tá? Mas não é isso. Dispensa o uso de maquinário porque não se tem condições de ter esse maquinário. O 808 utiliza adubos orgânicos, tá? E é intensiva em mão de obra, não baixa mão de obra, tá? E é uma uma agricultura extensiva. A 16 ocupa preferencialmente grandes propriedades rurais, né? Feitas em latifúndios improdutivos, não, pequenas propriedades rurais. Bem interessante essa questão também. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mais uma questão, pessoal, isso aqui já é capítulo 17, tá? Com a finalidade de gerar excedentes e se tornarem altamente competitivos no mercado internacional, os Estados Unidos desenvolveram uma agricultura comercial bastante especializada, que se utiliza de técnicas modernas e está bastante integrada à indústria e ao comércio daquele país, denominada são os belts, né, pessoal? Os cinturões agrícolas, também muito bem trabalhado na sua aula, tá? Foi mostrado o mapa,
tem um mapa aí dos cinturões agrícolas, onde fica o cinturão do milho, do algodão, do trigo, que é uma forma toda de planejamento, né, das áreas agricultáveis dos Estados Unidos. Então, eles planejaram determinadas áreas em relação ao solo, ao clima, tá? Ao relevo. Tá? É uma organização, são chamados belts ou cinturões agrícolas. Tem mais uma questão aqui, pessoal, que é que ele pede para você analisar essa imagem aqui, tá? Nessa, eu já vou passar até a resposta para vocês. Essa imagem aqui, ela fala do terraceamento, que é essa técnica utilizada em lugares de grande altitude, né? Mesmo assim, eu faço o plantio nesses terraços, tá? Muito praticado isso no Sudeste Asiático com a risicultura. Pessoal, plantio de arroz, risicultura, tá? Bem trabalhado essa questão lá. Tá? Aqui, nas áreas mais elevadas no Brasil, você até também vê esses terraços, só que nós já temos, não é a nossa alta produção que acontece nesses terraços, tá bom? E lá no sudeste da Ásia tá? Então, inclusive, utiliza bastante mão de obra também. Questão número 10 vai ficar a letra A. E eu gostaria de encerrar essa revisão de atividade, de exercício com vocês, relembrando desse quadro, pessoal, que nós falamos também na última aula, tá? É bem interessante quando você trabalha com o capítulo 17. Inclusive, numa aula que eu fiz de exercícios com vocês, nós preenchemos esse quadro e eu falei cada detalhe aqui da diferença da agricultura dos Estados Unidos, da União Europeia, o agronegócio do mundo periférico e a agricultura camponesa do mundo periférico, tá? Vale a pena rever isso aqui, porque complementa bastante o capítulo 17, tá? Então, eu quis que vocês vissem novamente esse quadro aqui para lembrar melhor do capítulo 17. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção, façam as anotações e a gente conversa aí na próxima aula, tá bom? Leva um grande abraço meu, tá? Não esquece de fazer as anotações no seu livro, no seu caderno, que é muito importante. Falou, pessoal? Um grande abraço.